Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao DAVAR, a sua escola de interpretação e exposição bíblica. Nesta ocasião estaremos aqui dando início ao módulo 3, ao nosso terceiro módulo, entregando o sermão, que fala e trata da matéria oratória. Essa será a nossa primeira aula, onde faremos uma breve introdução na matéria. Vamos fazer primeiro aqui uma recapitulação dos módulos estudados. No módulo 1, aprendemos a estudar o texto bíblico, a escavar o texto bíblico, a pesquisar, buscar informações sobre o texto bíblico, sobre a passagem, sobre o parágrafo predicante, sobre alguns personagens, sobre aquilo ou aquele tema desejado, nós aprendemos sobre isso. No módulo 1, nós estudamos propriamente técnicas de exegese e hermenêutica, que tratam aí da interpretação do texto. No módulo 2, nós estudamos a estrutura do sermão e estruturando o sermão. Ali nós aprendemos a estruturar toda a parte com a pesquisa que nós fizemos no módulo 1, no módulo anterior, que foi estudando o texto bíblico. Pegamos todo esse estudo, organizamos de maneira estruturada para que agora possamos passar para os nossos, ou levar para os nossos ouvintes. Nesse módulo, no módulo 2, nós estudamos propriamente a homilética, que é a arte de pregar. No módulo 3, que é o nosso módulo de agora em diante, estudaremos entregando o sermão, onde nós aprenderemos como nos portar, como falar, trabalharemos sobre a nossa comunicação e trabalharemos a parte emocional e psicológica que fala do nervosismo. Nesse módulo, nós estudaremos a matéria de oratória e retórica, para que possamos levar de maneira bastante eficaz, com uma comunicação bastante eficaz, o estudo que nós já tenhamos a realizar ou realizado. Este módulo será dividido em 4 partes. Neste módulo, nós estudaremos a primeira parte sobre a oratória, segunda sobre o estilo eficaz, terceiro sobre uma comunicação eficaz e quarta e última, superando o nervosismo. É neste momento aqui que nós devemos vencer todo o nervosismo de se apresentar perante um público, de trazer informações preciosas vinda de Deus como o profeta fiel, mas também vencer o orgulho por talvez se achar superior até ao próprio público, vencer esse orgulho e esse sentimento e entender que a palavra não é sua, é dele. Você é apenas um canal de bênção naquele lugar, que você vai falar não a sua palavra, mas a palavra dele, portanto a responsabilidade é grande em não desviar-se da vontade e daquilo que ele mandou você falar. Vencer também o desconhecido, o cansaço físico. E quando nós tratamos aqui do desconhecido, é sobre uma congregação que você não conhece, um público que você não conhece. O cansaço físico também, porque pode se tratar de situações que você trabalha, que você já vem pregando muito, que você chega de uma viagem, que você tem outros compromissos. E também não só o cansaço físico, mas também espiritual, porque há levantes espirituais contra a ministração, há perturbações até mesmo dentro da igreja que se levantam contra.
àquela situação, tiram sua concentração. E tudo isso você deve vencer com muita oração, antecipadamente. E vencer, como nós falamos aqui, a vaidade do nosso ser, nosso que está ligado aí ao nosso orgulho. Vencer essa vaidade de já estar sendo conhecido por muitos e de repente já está começando aí na sua agenda cobrar para pregar a palavra de Deus e querer enriquecer por esse meio. De maneira nenhuma faça isso. Vamos aprender agora um pouquinho sobre entregando o sermão. Para isso, nós iremos indicar a vocês alguns livros que eu vou mostrar aí para vocês. O primeiro deles é A Arte e o Ofício de Pregar, de Haddon Robinson. Livro muito bom que não trata apenas de oratória, mas de um certo modo vai tratar da pregação eficaz, de uma pregação maravilhosa que você irá aprender também técnicas para pregar. E aqui, Pregos Bem Fixados, de Byron Young, que também trata propriamente da oratória, trata propriamente da maneira de você pregar. E temos outros livros que já indicamos, como o livro de Marinho. Bom, queridos, eu já peço a vocês que dêem uma olhada no vídeo de Martin Luther King Jr., de 1963, um discurso proferido em favor dos direitos civis e da igualdade dos negros nos Estados Unidos. Um discurso muito conhecido que tem o nome de Eu Tenho um Sonho, podem procurar, em que ele, por meio desse discurso, podemos definir a oratória como a habilidade de falar em público, mas também não basta você ter essa habilidade. Assim como Martin Luther King, é preciso você ser assertivo, persuasivo e envolvente, envolver as pessoas no seu discurso, levar as pessoas a imaginar aquilo que você está falando, a sonhar com você, a desejar com você aquilo que você está transmitindo, a se envolver de um jeito de buscar a justiça com você, se envolver de um jeito a querer defender aquela causa com você. Para isso, nós podemos dizer que é necessário que você conheça o seu público. Como Martin Luther King conhecia a necessidade daquele público, você conhecer muito bem o seu público. Você conheça também o assunto a ser tratado. Martin Luther King, ele conhecia muito bem as dificuldades porque ele tinha sua pele escura e ele passava pelas mesmas lutas que aquele povo. Você também tem que conhecer muito bem o assunto que você irá tratar com o seu público. Tem que estar claro na sua mente todo esse assunto. Você também tem que estabelecer sempre, como nós iremos mostrar aqui para vocês, esse contato visual com o seu público, envolver ele com a sua alma naquele discurso. É importante também você sintetizar tudo o que vai dizer. Se você lê um comentário, se você leu uma pesquisa, é necessário você interiorizar aquele assunto e expor aquele assunto de maneira própria, sua, não de maneira a citar, fazer citações, não, mas é importante você já trazer aquele assunto amadurecido dentro de você. Evitar aí vícios de linguagem, como nós iremos ver vários deles, e também fazer aí usos de recursos visuais quando for necessário. Martin Luther King não tinha isso, mas tinha o seu próprio público ali, que era a marca registrada de toda aquela violência. Faça com que seu público também leve você para casa. Ele tem que levar aquela mensagem dentro dele, aquilo tem que fazer relevância para ele, tem que ter relevância, tem que fazer diferença na vida do seu público que acabou de lhe ouvir, vai para casa e pensa naquilo, reflete, e aquilo vai lhe trazer mudança. Isso é oratória. Isso é importante na oratória. Isso é o trabalho da oratória com relação aos módulos que já estudamos, os 2 módulos que se passaram.
Então vamos ao trabalho. Como podemos ver na nossa introdução, oratória ou retórica, eles são, pela primeira explicação que demos aí, é praticamente indivisível. A oratória ou a retórica, eles são, na verdade, a arte da eloquência, a arte do bem argumentar, trazer uma argumentação clara, que as pessoas possam compreender o seu argumento, a sua defesa. A arte também do bem dizer, ter palavras certas, ter aí, nós podemos dizer, um bom vocabulário para expressar aquilo que se pensa, fazer com que o outro entenda de maneira clara, não precisa ser exaustivo, mas o importante é ser claro, que as pessoas compreendam o que você está transmitindo. A mensagem central tem que ficar na mente das pessoas. Aqui, irmãos, estudaremos para que não serve a oratória. Primeiro, para que não serve, depois, para que serve a oratória. Baseado no texto de 1 Coríntios, capítulo 2, verso 1 e 2, onde Paulo está falando aqui aos gregos que se interessavam por todo o conhecimento e discurso humano, ele faz o seguinte: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, a este crucificado. Quando ele nos fala aqui que ele não fez esse anúncio, essa pregação sobre o testemunho de Deus, que ele não fez com ostentação de linguagem, como era o costume dos gregos, ou cheio de sabedoria, porque o seu discurso ele não foi aí para atrair a admiração dos gregos, com o seu conhecimento, sua eloquência. Não havia no seu discurso vaidade alguma. No verso 2 ele diz: porque decidi nada saber entre vós. Como ele tinha se saído nesse discurso, ele não queria, na verdade, admiradores. Ele não queria admiração dos outros, das outras pessoas. Ele disse: senão a Jesus Cristo e este crucificado. Como o Cristo estava sendo levado a sério no meio desse povo. Baseado nesse texto aqui, podemos ver algumas coisas, como o próprio ponto nos fala, para que não serve a oratória. Primeira delas, a oratória não serve para atrair admiração para o pregador. Ele tem uma boa oratória, uma boa eloquência, uma boa retórica, e agora ele vai atrair essa admiração para ele em si. Ele tem que atrair essa atenção e levar o público a buscar esse Cristo crucificado e não para si mesmo. Também a oratória não serve para embelezar a mensagem. O evangelho não precisa de enfeites. A mensagem é clara. Ele veio, morreu, ressuscitou e voltará outra vez. Simples assim. Também a oratória não serve para ajudar o Espírito Santo, porque quem convence o ouvinte do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E entendemos também que o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele a quem o Espírito Santo levar a crer. Em uma pregação, o conteúdo sempre será o mais importante. Aqui nós temos a oratória versus esse conteúdo. O conteúdo que você estudou, que você buscou, que você preparou. Portanto, esse conteúdo as pessoas têm que entender, compreender. Isso é o mais importante. Faça apenas a sua parte e deixe a parte do Espírito Santo de convencer as pessoas com ele.
Para que serve a oratória? Baseados aqui em Neemias, capítulo 8, verso 8, tomaremos alguns exemplos de que para que serve a oratória. Aqui em Neemias, o contexto era que o povo estava voltando do cativeiro e já não conhecia mais a sua língua materna, que era o hebraico antigo. E aqui precisou-se de alguém que interpretasse para o povo a língua que eles já não conheciam mais, lesse e interpretasse. Neemias 8:8 nos diz o seguinte: leram no livro, na lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Eles liam o livro, traziam uma interpretação da lei para a língua que o povo agora estava acostumado, que era a língua babilônica, e eles faziam que o povo entendessem de maneira clara essa língua, na língua deles. E eles davam explicações de maneira que todos compreendiam a mensagem. No verso 12 vocês irão ver aí, depois de uma olhada, o efeito dessa forma de explicar. E os exemplos que nós podemos tomar desse tipo de oratória bíblica. Primeiro, para que serve a oratória, é que o propósito primário da oratória é tornar a mensagem clara, como nós podemos notar no verso 8 aqui de Neemias 8. É derrubar as barreiras que podem atrapalhar a recepção da verdade bíblica, que podem atrapalhar o entendimento das pessoas. Haverá aqui atenção, entendimento e concentração. Esses são elementos que nós mais desejamos dentro de uma pregação. E a atenção, o entendimento daquela mensagem e prender a atenção através de uma concentração do seu público. Quais barreiras podem atrapalhar o ouvinte das Escrituras? Primeira barreira são as barreiras intelectuais, que é o conhecimento bíblico. São os vocabulários bíblicos, você tem que trazer, já aprenderam sobre isso aí no módulo 1. O raciocínio curto também do ouvinte, você tem que trazer uma mensagem clara e objetiva. Também nós temos aqui no Brasil a pouca leitura, as pessoas elas não leem como deveriam, não buscam, a baixa instrução também, tudo isso é uma barreira para o pregador levar um bom entendimento da mensagem. Por isso tem que ser o mais claro possível, dependendo do seu público. Segunda barreira são as barreiras emocionais. Quando as pessoas chegam da igreja ali com vários problemas emocionais, problemas em casa, no trabalho, isso desconcentra, tira a pessoa do foco. A pessoa pode até perder o desejo de ouvir o seu sermão por causa de problemas emocionais. São várias as barreiras, né? Também as barreiras culturais. Quando as pessoas querem também hoje, no nosso tempo, mensagens rápidas, tudo pronto, elas querem aquele fast food, né, das mensagens. Se você for pregar aí 40, 50 minutos, uma hora, as pessoas já acham ruim. Então, para você pregar uma hora para uma igreja, você tem que ter um conteúdo que chame bastante atenção, para que as pessoas não percam a concentração e o interesse na sua mensagem. Essas são barreiras voltadas para o ouvinte. E as barreiras no pregador, como é que ficariam? Quais seriam essas barreiras do pregador?
A principal delas é o nervosismo. Em segundo lugar, também vem o despreparo do pregador. A falta de experiência de transmitir a mensagem, de pregar. A antipatia de alguém por ele. Já pensou você pregando, tem alguém lá que não gosta de você? Fica te intimidando de lá para cá, isso vai trazer também uma certa barreira na hora de você pregar. Lembre-se que as pessoas não serão convencidas do pecado da justiça por causa da sua excelente oratória ou a sua retórica, a sua eloquente retórica, mas elas serão convencidas do pecado da justiça pelo Espírito Santo e não por a sua habilidade de levar a mensagem. Isso lhe trará ao ouvinte, na verdade, apenas uma facilidade de compreensão do assunto que você está tratando, para que possamos nos colocar no nosso devido lugar. 2 erros comuns em pregadores. O primeiro deles aqui é quando o pregador tem uma excelente oratória, mas tem conteúdo ruim. Esse conteúdo ruim aqui é a falta de exposição do pregador, ou falta assim também de ensino, uma capacidade melhor dele passar esse conhecimento. O pregador encanta os ouvintes com sua retórica, mas seu conteúdo não é rico em conteúdo bíblico. Não traz as informações necessárias para uma boa compreensão. Ele sabe falar, ele é bem compreendido, mas o conteúdo bíblico é ruim. Nesse caso, a sua pesquisa é ruim, o seu estudo bíblico é ruim, porque o seu conteúdo é ruim. Isso vai trazer uma grande dificuldade na oratória. 2, excelente conteúdo e oratória ruim. Nesse caso aqui, ele tem uma dificuldade de ser compreendido. O pregador tem um bom conteúdo bíblico, mas as pessoas têm dificuldade de ouvir por suas limitações retóricas, por falta aí a capacidade de levar esse conhecimento, a oratória correta. Ele não tem essa didática para que ele possa lançar esse conteúdo e as pessoas compreenderem o que ele quer dizer, o que ele quer passar, o que ele quer ensinar. Ninguém ouvirá em um pregador, por exemplo, que não sabe transmitir o ensino, de maneira nenhuma. Pregadores que já chegam pedindo desculpas por não saber, não sou professor. Não, todo pregador tem que ser, de alguma forma, um bom professor, um bom ensinador, tem que ter uma boa didática. Se não tem, tem que começar a buscar. Para evitar esses 2 erros, é preciso aliar um conteúdo bíblico com uma retórica apropriada para o aprendizado. Porque sabemos que existem pregadores que começam o seu sermão e de repente eles se perdem todo no sermão. Tem pregadores que eles são monótonos no tom de voz ou são explosivos demais. Tem pregadores também que transmitem de maneira desordenada o conteúdo. Isso tudo vai trazer essa dificuldade na oratória. Então é bom evitar esses erros. A essência da oratória, que é o estilo da oratória, que será a nossa próxima aula. O estilo é a maneira como o pregador expressa, verbal ou não verbal, nesse caso, o ensino bíblico. É a roupagem de uma pregação, esse estilo. É a roupagem, como você vai se portar, como você vai transmitir, quando você levar a pessoa como um conto de uma história a imaginar aquilo. O estilo se expressa na escolha das palavras,
ou de um bom vocabulário. Você tem que ter um bom vocabulário. Nas gesticulações, nas mãos, nos braços, no movimento, andando ou parado, e no tom de voz, enfatizar ou não aquele assunto, e etc. Pregadores podem possuir estilos diferentes, cada um tem o seu, né? Cada pregador vai ter o seu próprio estilo. Qual seria então o seu estilo? Já analisou? Não existe um estilo canônico, como nós podemos dizer, específico. Você pode até observar por vários outros pregadores aí do YouTube. Porém, todos os estilos devem conter elementos que mantenham a eficácia da entrega da mensagem. Cada um terá um estilo de pregação. Você pode ver aí John Piper como prega, John MacArthur como prega, Paris Heider, você pode ver ele, ouvir ele pregando, como ele enfatiza a sua mensagem, como ele leva até a sentir, né, o conteúdo dentro de você, em sua alma. Isso é interessante. Ok? Na próxima aula falaremos sobre o estilo. Então, que Deus os abençoe. Até uma próxima aula. Dedique esse vídeo aí a alguém. Indique, na verdade, também. E deixe seu like, seu comentário. E até a próxima aula, se assim o nosso Deus permitir.